Olá para você, aqui é a Jaque, esse é o canal de leitura diária da Bíblia. Todo dia aqui a gente lê uma palavra, a gente lê um capítulo da Bíblia onde a gente dá uma meditada, reflete e vê que lições a gente traz para a vida da gente. Hoje nós estamos lendo o livro de Êxodo, estamos ali na leitura das pragas, né? Aquelas pragas terríveis que caíram ali sobre o Egito. E hoje nós vamos dar continuidade sobre isso, sobre que lições a gente pode aprender. E eu acho que o vídeo de hoje ele é muito voltado assim, sabe? Se você é uma pessoa que é muito teimosa, eu falei um pouquinho sobre isso no vídeo anterior, mas até que ponto vale a pena você manter a dureza do seu coração para você se prejudicar e prejudicar as pessoas ao seu redor, as pessoas que de repente você lidera, porque o seu coração se endureceu e todo mundo está pagando o preço. É isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Você que está chegando agora, aproveita, já se inscreva no canal, ativa aí as notificações para você não perder os avisos do YouTube. Todo dia quando o vídeo chegar, o YouTube vai te avisar, aos sábados também, ou até às vezes um outro dia da semana, quando eu fizer um vídeo diferente aqui, você vai receber o aviso porque você está inscrito. Também é uma oportunidade de você compartilhar o canal com alguém, com um amigo, alguém, seja na igreja ou fora da igreja, alguém que está ali conhecendo a Bíblia, querendo conhecer mais de Jesus, né? Querendo conhecer mais sobre a palavra de Deus. Tem a Bíblia que às vezes esse livro grossão aqui, né, parece dar um pouco de preguiça de ler, parece que é bem difícil, mas não é. A gente vai pedindo ao Senhor sabedoria e a cada dia o Senhor dá uma porção, a cada dia é um ensino, uma lição nova para a gente aplicar. E o desafio do canal é esse, não é só a gente fazer a leitura ela é muito importante sim, mas a gente também precisa aplicar as lições que a gente aprende aqui. Antes da leitura, vamos falar com Deus pedindo a Ele sabedoria para a palavra que Ele tem hoje para a gente. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra. Fale conosco, perdoa os nossos pecados, Senhor. Que a sua palavra venha como um remédio, como uma cura em nossos corações. Que o nosso coração não fique endurecido, ó Deus, mas entregamos o nosso coração ao Senhor para que o Senhor venha nos tratar, nos ensinar. Abençoa também essa pessoa que está me assistindo. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amigos. A palavra então que nós vamos ler hoje, pega lá sua Bíblia rapidinho ou seu celular, o que você tiver fácil aí. Nós vamos ler Êxodo 9. Êxodo 9. Quero lembrar você também que as leituras anteriores estão salvas aqui em playlists. Leituras do livro de Gênesis, do livro de Mateus e agora do livro de Êxodo, tá bom? Êxodo 9 está escrito assim. Depois disso, o Senhor falou a Moisés: Vai ao faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: Deixa o meu povo ir para que me cultue. Porque se recusares deixá-los ir, insistindo em impedi-los, a mão do Senhor cairá sobre o teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois, sobre as ovelhas. Haverá uma peste terrível. Mas o Senhor fará distinção entre o gado de Israel e o gado do Egito, e de tudo que pertence aos israelitas, nada morrerá. E o Senhor já definiu o tempo, dizendo: O Senhor fará isso nessa terra amanhã. No dia seguinte, o Senhor o fez, e morreu todo o gado dos egípcios, mas não morreu nenhum animal do gado dos israelitas. O faraó mandou verificar, e, de fato, do gado dos israelitas não havia morrido um animal sequer. Mas o coração do faraó se endureceu e ele não deixou o povo ir. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: Pegai um punhado de cinza do forno, e Moisés a espalhará para o alto, diante do faraó. E ela se transformará num pó fino sobre toda a terra do Egito, e aparecerão tumores que se romperão em feridas infeccionadas nos homens e no gado por toda a terra do Egito. Eles pegaram cinza do forno e apresentaram-se diante do faraó. E Moisés a espalhou para o alto, e tumores que se rompiam em feridas infeccionadas começaram a aparecer nos homens e no gado. E os magos não conseguiam ficar diante de Moisés por causa dos tumores, que também estavam sobre os magos e sobre todos os egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e este não os atendeu, conforme o Senhor havia falado a Moisés. Então o Senhor disse a Moisés: Levanta-te bem cedo, vai ao encontro do faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: Deixa o meu povo ir para que me cultue. Do contrário, dessa vez enviarei todas as minhas pragas contra ti,
contra os teus subordinados e contra o teu povo, para que saibas que não há outro semelhante a mim em toda a terra. Se agora eu tivesse estendido a mão e ferido a ti e ao teu povo com peste, tu terias sido eliminado da terra. Mas na verdade para isso te mantive com vida, para te mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. E tu ainda te exaltas contra o meu povo, não o deixando ir? Amanhã, por volta dessa hora, enviarei uma chuva de pedras tão forte como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Manda agora recolher o teu gado e tudo o que tens no campo, pois a chuva cairá sobre todo homem e animal que se acharem no campo e que não se abrigarem, e eles morrerão. Os subordinados do faraó que temiam a palavra do Senhor mandaram seus servos e o seu gado para os abrigos. Mas quem não se importava com a palavra do Senhor deixou os seus servos e o seu gado no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão para o céu, para que caia chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre os animais e sobre todas as plantas do campo na terra do Egito. Quando Moisés estendeu a mão com a vara para o céu, o Senhor enviou trovões e pedras, e raios caíram sobre a terra, e o Senhor fez chover pedras sobre a terra do Egito. E caiu uma tempestade de pedras acompanhada de raios, uma chuva tão forte como nunca tinha tido em toda a terra do Egito desde que se tornou uma nação. E em toda a terra do Egito a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também todas as plantas do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não houve chuva de pedras. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: dessa vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor. Basta de trovões e de chuva de pedras da parte de Deus. Eu vos deixarei ir, não ficareis mais aqui. E Moisés lhe respondeu: assim que eu tiver saído da cidade, estenderei as mãos ao Senhor e os trovões cessarão. E não haverá mais chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. Entretanto, quanto a ti e aos teus subordinados, sei que ainda não temes o Senhor Deus. O linho e a cevada se perderam, porque a cevada já estava na espiga e o linho em flor. Mas o trigo e o centeio não se perderam, porque ainda não haviam crescido. Então Moisés saiu da cidade, da presença do faraó, e estendeu as mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e as pedras. E a chuva não caiu mais sobre a terra. Quando o faraó viu que a chuva, as pedras e os trovões haviam cessado, continuou a pecar e endureceu o coração, tanto ele como os seus subordinados. Assim o coração do faraó se endureceu, e ele não deixou que os israelitas partissem, conforme o Senhor havia falado por meio de Moisés. Aqui então é a típica situação, o típico exemplo do preço que se paga pelo coração duro de uma pessoa, principalmente quando a pessoa ela tem uma posição de autoridade, de liderança. Ele tem uma autoridade assim de poder, de influência, que faz todo mundo sofrer com ele. A gente viu quantas pragas terríveis o Senhor foi mandando aqui pro Egito, além das que nós lemos, né, nos vídeos anteriores. Nós vimos aqui, né, o Senhor o tempo todo anunciando, né, a praga que haveria de vir se ele não cedesse. E é engraçado assim, engraçado entre aspas, mas o Senhor falando assim, ó, amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou fazer. Então, o faraó, ele tinha um tempo para ele refletir sobre aquilo e já se arrepender. Mas o faraó, ele não escolheu o caminho do arrependimento. Ele simplesmente se mantinha firme naquele coração endurecido, né? De não ceder, não ceder, não ceder. E aí, ele sofreu a peste ali dos animais. Depois veio a praga ali dos tumores. A gente vê ali que até os magos, né? Aqueles que tentavam copiar ali através do ocultismo. Falei isso no vídeo, uns 2 vídeos atrás. Eles tentavam copiar, mas chegou uma hora que eles não conseguiam mais fazer igual aos sinais e maravilhas do Deus dos Hebreus. Eles mesmos começaram a sofrer ali com aqueles tumores, aquelas feridas todas, né? E aí o Senhor começou a falar mais e mais. Ó, se você não libertar o povo, mais pragas vão vir. E acabou vindo ali a praga ali da chuva de pedras, né? E é interessante que o Senhor o tempo todo deixava muito claro para Faraó que assim, vai acontecer com você, mas não vai acontecer com o meu povo que mora ali na terra de Gósen, né, o povo israelita. O Senhor deixava sempre muito clara assim a distinção entre o povo dele, o cuidado que ele tinha,
e o que acontecia com os egípcios, né? E assim, até quando foi anunciada a praga, é importante assim a gente parar para pensar um pouco sobre isso, porque olha só, Faraó não ouvia, mas quando Deus anunciou a praga ali da chuva de pedras, até os subordinados dele, aqueles que temiam a palavra, porque tinham aqueles que temiam a Deus, eles começaram a guardar o gado, eles começaram a se precaver, porque eles temeram a palavra de Deus. E esses que temeram se salvaram, mas aqueles que não temeram, eles pereceram, eles morreram ali com a chuva de pedra, porque ela veio destruir tudo, absolutamente tudo, tudo que tinha ali. Eram pessoas, eram plantações, eram gado, e isso assim trouxe ali para o reino, né, do faraó um dano terrível. Vamos relembrar que ele já tinha sofrido ali com a praga, né, da água se transformando em sangue, aquele cheiro horrível, né? Depois foram vindo outras pragas. Imagina o clima, o ambiente, o cheiro sobre a terra do Egito, de todas aquelas mortes, tudo aquilo acontecendo, e mesmo assim Faraó não cedia. Deus também deixou muito claro para Faraó assim que ele só estava vivo também porque Deus quis. Deus queria que Faraó ficasse vivo com tudo que estava acontecendo. Se Deus quisesse, Deus mesmo podia eliminar Faraó dali daquela posição, mas Deus queria que o próprio Faraó visse o poder de Deus ali agindo sobre todo aquele lugar, sobre a vida dos hebreus, né? E Faraó deveria temer. E assim, mesmo acontecendo todos aqueles sinais, aquelas maravilhas, ele continuava irredutível, com o coração endurecido. E o que a gente aprende com tudo isso, gente? Eu comentei isso no vídeo anterior, né? Quando a gente tá com o coração endurecido, a gente não aceita, a gente se torna pessoas intratáveis, pessoas que não aprendem, pessoas que deixam de ser ensináveis. A gente acha que é o dono da razão, a gente acha que a gente manda, a gente pode, eu sei, eu não preciso mais aprender. E às vezes Deus está falando ali, olha, muda esse comportamento, muda esse jeito, muda esse coração, porque senão as coisas vão piorar. E às vezes as coisas começam realmente a piorar. E a gente ainda para e se questiona, mas por que está tudo ruim? Por que as coisas estão difíceis? Porque nós não estamos deixando Deus nos tratar. E muitas vezes obedecer a uma ordem que ele está mandando pra gente, uma ordem que é pra gente fazer alguma coisa que ele já falou que é pra gente fazer e a gente insiste em não fazer. Aí começa assim um efeito dominó, é um problema atrás do outro, um problema atrás do outro. E sabe o que é pior? O pior é que assim, não é só você que sofre com isso, você que tem o coração endurecido, é todo mundo ao seu redor, e que quem está ali com você é a sua família que sofre junto, é quem trabalha com você, é quem está ali sob a sua liderança, todos sofrem por causa da sua própria opressão. E isso, gente, o Senhor, os olhos do Senhor, eles estão sobre as pessoas com o coração endurecido, mas o Senhor também contempla aqueles que estão sofrendo, sabe? E a palavra que eu deixo para você, se de repente o que te deixou com o coração duro foi uma vida difícil, foram feridas da vida com pessoas, se renda ao Senhor, entregue o seu coração para o Senhor, deixe o seu coração ser um coração tratável, para que você não pague um preço ainda mais alto do preço que você já vem pagando. E nem as pessoas que estão com você, porque é injusto os outros pagarem por causa da nossa teimosia, é injusto os outros pagarem porque nós estamos com o coração endurecido e a gente não quer se render, a gente não quer aprender. É injusto para com os outros que nós dizemos que amamos. E esse é o meu alerta, o meu vídeo que eu deixo para você, o meu conselho e a minha lição, até a lição que eu tiro para minha própria vida, sabe? Será que nós temos sido pessoas com corações assim endurecidos, a ponto de fazer as pessoas ao nosso lado sofrer por nossa causa? Acho que fica essa reflexão pra gente. Não vamos ser como Faraó, gente. Não vamos copiar o modelo de Faraó. Vamos copiar o modelo de Moisés e de Arão, que apesar de tudo estavam ali obedecendo ao Senhor, estavam ali sendo obedientes, largaram tudo, estavam ali vivendo para libertar as pessoas, libertar o povo, enfrentando oposição atrás de oposição, enfrentando luta atrás de luta, mas estavam ali sempre fazendo o que Deus mandava eles fazerem, tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. Fica firme na sua leitura, viu? E leia a sua Bíblia. Tchau, tchau.